Boa noite. Mais um episódio aqui dos Bastidores da Bíblia. Cada quinta-feira, um episódio com muita informação, com muita formação sobre as Sagradas Escrituras. E hoje vamos tratar de um personagem muito importante na Bíblia, que é Moisés. Uma figura central no Antigo Testamento, uma figura muito importante também no Novo Testamento. Nós vamos ver hoje aqui, então, essa última live do mês de outubro promete muito e vamos querer focalizar uma coisa muito interessante que poucas vezes se trata. Moisés como o amigo de Deus, né? Alguém muito próximo de Deus, alguém com uma relação especial com Deus. Quando a gente lê com cuidado os textos bíblicos acerca da vida de Moisés, nós notamos isso, alguém que tem uma intimidade única na Sagrada Escritura com o Deus único e verdadeiro, com Javé. Então quero já dar as minhas boas-vindas, meu boa noite a você que está chegando, a Osana, a Simone, a todo mundo que vai entrando aqui na nossa live hoje. Também a Bela Caneca. Sejam bem-vindos. Ao Guilherme também, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa live de quinta-feira sobre a Sagrada Escritura. E nós vamos também, na preparação dessa live de hoje, usando alguns livros. Um deles que eu usei é um livro de recente lançamento no Brasil, não sei se vocês conhecem, esse aqui, A História Sagrada do Povo de Deus. É um livro que foi escrito em 1943, é um livro francês de um autor muito, muito importante, católico, Daniel Hobbes, que então lançou esse livro, depois um outro livro sobre a vida de Jesus, e aí 11 volumes da sua história sobre a igreja, que é publicado essa história da igreja é publicado pela editora Quadrante, né? Então, esse volume aqui, sobre o Antigo Testamento, a História Sagrada do Povo de Deus, eu usei em algumas partes aqui para a minha pesquisa sobre a figura de Moisés. Então, é uma sugestão de leitura muito importante a vocês. Quem quiser assistir também, eu fiz uma live no perfil da editora, a editora Cultor de Livros, na última segunda-feira, explicando um pouco quem o autor desse livro, quem foi o Daniel Hobbes, qual a importância, qual a metodologia dele e o conteúdo um pouco e a importância deste livro. Então, segunda-feira passada, eu fiz essa live, dei essa entrevista. Então, quem quiser assistir também está disponível lá no perfil do Cultor de Livros, né? É a editora Cultor de Livros. Sejam todos bem-vindos, também bem-vinda a Eleusa. Sejam todos bem-vindos a esta live aqui hoje, que estamos para começar sobre a figura de Moisés. E na semana que vem, começando o mês de novembro, o penúltimo mês do ano, né, e o último mês do ano litúrgico, nós vamos ter temas especiais no mês de novembro, como eu vou explicar no final, né, desse episódio de hoje. Eu vou explicar um pouco a temática que nós vamos ter ali no mês de novembro, né? E esse mês, se vocês se lembram, esse mês de outubro foi rico, né, de vários temas. Nós começamos o mês de outubro tratando um pouco do rosário, né, do terço, como uma oração profundamente bíblica, de conteúdo bíblico, de esquema bíblico, né? Então, a partir da Carta Apostólica do Papa João Paulo II, o Rosarium Virginis Mariae. Depois, nós tivemos um outro episódio sobre a questão da simbologia dos números na Bíblia, né? O enigma dos números. Tratamos um pouco desse assunto na segunda live do mês de outubro. Depois, na semana passada,
nós tratamos de um outro tema, né? O tema das parábolas de Jesus. Essas parábolas que, às vezes, se simplifica muito, como se fossem historinhas, assim, um pouco só, com alguns elementos de comparação e de rápida e fácil interpretação, e a gente não pode perder a riqueza das parábolas, que além de comparação, tem um elemento de enigma e tem também um elemento cristológico, ou seja, como é Cristo e o próprio Deus aparecem, surgem nos personagens das parábolas, né? Então nós dedicamos a live passada a esse tema. E vamos terminar, então, este mês de outubro, o mês missionário, o mês do Rosário, com essa reflexão de hoje sobre a figura de Moisés. Quero dar aqui boa noite a todos, a Márcia Romano, também a do Carmo, Maria do Carmo, a Elizabeth, sejam todas bem-vindas, também o Ivan, Sandro, a querida Suzy, o Juliano, a Maria do Rosário, a Priscila Pinheiro, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live o Santos Fernandes. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa live de quinta-feira. Vamos começar, então, porque o tema é extenso e eu quero dar só algumas pinceladas. Imagine uma live sobre Moisés, seria até reduzir demais o tema, mas vamos tratar de alguns tópicos que eu acho importantes, né, para a gente compreender a figura de Moisés, né? A primeira coisa que eu queria destacar hoje, né, introduzindo esse tema, é que quando se trata da Bíblia, né, da Sagrada Escritura, uma forma didática de aproximar-se da Bíblia, principalmente com crianças, com jovens, com pessoas que estão se aproximando pela primeira vez da Bíblia, antes de tratar de ler textos, de ler passagens, episódios da Bíblia, poemas bíblicos, a melhor coisa é abordar a Sagrada Escritura a partir dos personagens. Então, como é que uma criança, um adolescente vai conhecer o que é a Bíblia? Ele conhecendo de modo simples através de algumas frases, da profissão, da vocação de uma figura bíblica. Então, na catequese, qual é o ideal? Em qualquer idade, até adultos que estão começando a aprender a Sagrada Escritura, é começar ali por Abraão, né? Pode ser Adão e Eva também, a catequese sobre a criação, a Abraão, né? Os filhos de Abraão e Isaac, depois Esaú e Jacó, aí a figura de Moisés, certo? E aí escolhendo um personagem, por exemplo, para cada época, né, da história sagrada. Então, dentre os patriarcas, escolher Abraão, depois no Êxodo a figura de Moisés, depois na época dos reis a figura de Davi, né, depois no exílio da Babilônia, quem sabe o profeta Jeremias, ali na fase antes do exílio, no exílio ou no pós-exílio a figura do profeta Isaías, ou a figura de Esdras ou Neemias, e aí falar de Jesus, falar de João Batista, falar de Nossa Senhora e São José, falar dos apóstolos, Então, essa apresentação dos personagens bíblicos, isso acelera e facilita muito a penetração da inteligência da pessoa para uma primeira abordagem bíblica. Isso é muito, muito interessante, né? Eu trato um pouco disso na live que eu tive segunda-feira, também sobre a história sagrada do povo de Deus, esse livro que foi recentemente lançado aqui no Brasil, já é um livro do século passado, mas uma excelente tradução e edição da Cultor de Livros, e é um livro muito importante para quem quer aprofundar. Você quer conhecer melhor o conteúdo, vá lá no perfil da Cultor de Livros, tem a live da segunda-feira, em que dessa última segunda-feira, que eu expliquei um pouco sobre o autor e o conteúdo desse livro. Mas também, estamos falando de Moisés, né? Se notarmos bem,
Moisés é o personagem do Antigo Testamento mais citado por Jesus. Basta lembrar aqui mais ou menos quatro vezes que isso aparece com força. Né? A primeira vez, na própria tentação de Jesus no deserto, Jesus cita, textos de Moisés, do Pentateuco. Né? Responde à tentação do demônio com textos do Pentateuco. Né? Depois também, se a gente se lembrar bem, na parábola do pobre Lázaro, né? Do pobre Lázaro, Jesus diz em Lucas capítulo 16, se eles não escutarem Moisés e os profetas, alguém que pudesse mesmo ressuscitar dos mortos, eles não acreditariam. Né? E depois, no Evangelho de São João, ele coloca mesmo Moisés não só como testemunha, mas até como advogado e seu procurador. Né? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, de Jesus no capítulo 5 de São João. Aquele que há de vos acusar será Moisés, em quem vós colocastes vossa esperança. De fato, se vós acreditasseis em Moisés, acreditaríeis também em mim. Então, aqui, essa relação entre a palavra de Moisés, a figura de Moisés em Cristo, é muito próxima. Né? E ainda mais, se a gente lembra os discípulos de Emaús, né? Quando Jesus vai explicando para eles aquilo que em Moisés e os profetas se dizia a respeito dele. Então, nos evangelhos, o lugar de Moisés é muito grande como um representante da palavra de Deus no Antigo Testamento. Né? Então vamos ver alguns tópicos que eu considero importantes para entender a figura de Moisés. Vamos ver basicamente 4 tópicos, né, hoje. Então, em primeiro lugar, vamos ver o chamado de Deus. Qual é a circunstância que acontece o chamado de Deus, Deus que chama Moisés para uma missão. Claro que não vamos pegar aqui o texto de Êxodo 3 e estudá-lo e dissecá-lo, porque isso seria realmente algo muito interessante, mas que tomaria muito tempo e nós teríamos que ter tido já uma preparação para chegar a esse estudo, mas é um tema importantíssimo, porque ali há a revelação do nome de Deus. Né? Depois, um segundo tópico que nós vamos ver é Moisés como libertador e mediador da aliança. Né? Libertador do povo e mediador da aliança. Um terceiro aspecto que é central na vida de Moisés é ver Moisés como profeta e intercessor. Né? Profeta e intercessor. E por fim, vamos ver Moisés como amigo íntimo de Deus. Então vão ser esses 4 tópicos que eu gostaria de apresentar aqui nessa noite. Espero que vocês aproveitem, espero também que vocês não saiam dessa live com dúvidas. Se tiverem dúvidas, curiosidades, perguntem, por favor, que ao final da live, da exposição, ao final eu vou tentar responder com o maior prazer, tá bom? Então vamos ver primeiro esse chamado de Deus. A gente pode dizer que a vocação de Moisés, o chamado de Moisés, é fruto de uma longa preparação, né, da providência de Deus. É um homem que desde o seu nascimento, desde a situação que se encontra o seu povo, desde o seu nascimento, está sendo preparado para uma missão. E isso a gente vê com profundidade, seguindo passo a passo, por exemplo, os capítulos do Êxodo. Né? Então, vamos ver aqui um pouco essas etapas de preparação. Né? Em primeiro lugar, como logo no primeiro capítulo do Êxodo aparece, Moisés nasce de um povo escravizado, um povo oprimido. É aquele povo dos filhos de Jacó que foram morar no Egito por causa de uma calamidade na região, de fome, e o filho de Jacó, José, tinha se tornado ali primeiro-ministro do Egito, primeiro-ministro do faraó,
e ali então são chamados por José a morar ali naquela região do Egito, e depois disso muda o faraó, José morre, e aí mais à frente há uma situação em que se escraviza, né, esses estrangeiros, esse povo de Israel, né? Então, Moisés é justamente dessa descendência. Moisés, os seus irmãos Arão e Míriam são da tribo de Levi, né, da tribo de Levi. Então, em primeiro lugar, ele nasce então deste povo, ele é membro deste povo. Pelas situações em que ele nasce, por causa da lei da época, em que o faraó tinha determinado que se a criança nasce um menino, esse menino deve ser lançado no rio, né? E acontece, como narra o livro do Êxodo, que tendo nascido e tendo sido colocado no rio numa cestinha, ele acaba parando junto do lugar onde a filha do faraó estava tomando banho, e ali é resgatado, é salvo das águas pela filha do faraó, ou seja, pela filha do faraó opressor. Então, foi salvo das águas, sobreviveu e foi educado na corte do faraó. Então, recebeu uma educação que com certeza o preparou para uma missão de liderança, né? Uma preparação de alto nível, uma educação, né, de alto nível. Ele, membro do povo escravizado, o povo escravo, é educado ali na corte do faraó, né? Já adulto, várias tentativas quando ele toma consciência da situação do seu povo, da escravidão, da violência que existe. Então, ele tem tentativas frustradas de solucionar os problemas que aparecem. Então, ele acaba cometendo um homicídio, mata um egípcio, esse crime é descoberto, ele tem que fugir, então ele foge para o deserto. E é justamente nesse deserto, depois ele se casa com Séfora e tem filhos ali. É nessa situação ele se torna um pastor de ovelhas, e quando ele está pastoreando, então eis que aparece a revelação de Deus, a manifestação de Deus junto da sarça ardente, né? Isso é o capítulo 3 do Êxodo. E é interessante esse relato porque ali acontece 3 elementos importantes. Primeiro, Deus aparece a Moisés a partir desta teofania, dessa manifestação de Deus, né? Que é a sarça que queimava, estava incendiada, pegando fogo e não se consumia, né? Depois também, nessa revelação de Deus, Deus mostra a Moisés, Deus mostra a ele o seu nome, quem ele é. Eu sou aquele que sou, esse famoso nome de Deus que no fundo é um enigma, né? Iavé, eu sou. Então revela o seu nome, mas também revela o plano de salvação. Ele quer a libertação do povo, ele quer fazer deste povo o seu povo, né? Isso é um elemento importantíssimo na questão da aliança, para entender bem o que Deus quer de Moisés e desse povo. E, por fim, apresenta a Moisés a missão que Moisés tem. Então é uma vocação, um chamado, e também lhe promete dar força para cumprir essa missão. É um relato muito importante, tem vários desenvolvimentos. Moisés não aceita a missão, vai apresentando desculpas atrás de desculpas, né? Desde a sua incapacidade, a sua dificuldade de falar, o seu medo, a sua situação social. Então, isso é muito importante, né? Moisés como um homem chamado por Deus. A sua vida ela é marcada por um chamado. Isso aqui, Moisés tem provavelmente 80 anos de idade, quando ele recebe esse chamado de ser libertador, né, do povo de Israel, né? Depois,
o primeiro ato da sua missão de líder, vamos dizer, essa vocação especial que Deus lhe dá é justamente isso. Libertar o povo, que não é uma missão fácil. Né? Já libertar o povo é difícil porque aqui nós temos dois inimigos, Moisés tem. O faraó, que não quer libertar o povo, é uma mão de obra preciosa e gratuita por causa da escravidão, certo? Então isso é muito importante. Mas também o povo, né? Ali o povo, há um embate entre os líderes do povo de Israel e Moisés, não entendem a questão não querem muito sair dali, parece que a libertação é um pouco utópica. Então é um tema também interessante de se aprofundar, né? E Moisés então quer acabar com essa escravidão que impede, segundo o que ele fala para o faraó, impede que o povo possa livremente adorar a Deus e prestar o culto que Deus espera como Deus verdadeiro. A gente, quando lê o texto do Êxodo, a gente vai notando essa argumentação de Moisés diante do faraó. E é então que Deus entra com a sua mão poderosa. Né? Então temos as pragas do Egito, temos as várias tentativas que Moisés vai tendo de argumentar diante do faraó, de fazer prodígios diante do faraó, e às vezes o faraó aceita, às vezes o faraó volta atrás. E antes, então, da partida do Egito, da saída do Egito, da libertação, a famosa celebração dessa passagem de Deus que passa libertando o seu povo, que ganhou o nome de Páscoa, em hebraico Pessah, que significa passagem, que significa transição, que significa entrar na liberdade de Deus. Depois nós temos a famosa travessia do Mar Vermelho, em Êxodo capítulo 14, essa travessia que ela é real, é um fato histórico, mas de natureza simbólica imensa, porque aqui marca um pouco uma característica essencial do povo de Israel, e depois isso, para nós cristãos, vai ter um impacto grande, porque a própria travessia do Mar Vermelho se torna um grande símbolo, um grande sinal do batismo, né, que é passar por entre as águas, deixando a morte e encontrando a vida, deixando a escravidão e encontrando a liberdade, né, essa dimensão pascal, né, tanto que é a leitura essencial do Antigo Testamento na Vigília Pascal, é justamente a narração da travessia do Mar Vermelho, certo? Depois dessa travessia do Mar Vermelho, nós já estamos no capítulo 24 do Êxodo, é central o sacrifício oferecido por Moisés no Monte Sinai, no Monte de Deus, né? No Monte Sinai, que faz Deus ali, aceitando o sacrifício, né, se sela uma aliança entre Deus e o povo. E esse povo se torna o povo de Deus. E esse Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, se torna o Deus deste povo. Povo de Deus, Deus do povo. Essa união, né, pela aliança mosaica, que a gente chama, a aliança por meio de Moisés. Né? Aqui nós temos uma dimensão muito importante, eu só menciono aqui, porque é a dimensão cristológica, quando a gente fala de Moisés como libertador e mediador, ele é mediador, ele que faz de ponte entre Deus e o seu povo nessa aliança, ele aqui prefigura, é figura de Cristo. Cristo é que na cruz selará no seu sangue a nova e eterna aliança. É Cristo que é sumo e eterno sacerdote, que é o mediador da nova aliança, do Novo Testamento, né? Uma temática muito desenvolvida detalhadamente na carta aos Hebreus. Né? Na carta aos Hebreus. Cristo é o Redentor que liberta toda a humanidade, cada ser humano e todos os seres humanos dos seus pecados. Né? Então, esse
é o painel de Moisés como libertador e mediador. Então, chamado por Deus para ser libertador e mediador. Mas alguém podia pensar, nossa, mas que vida difícil, né? Que vida cheia de provação dessa figura de Moisés, né? Pois é, mas a caminhada no deserto não foi fácil, né? Esse seu papel de líder, esse seu papel de guiar o povo de Deus do Egito até a terra prometida foi também uma provação grande. São os 40 anos no deserto, né? Nós temos aqui uma amiga nossa, a Norma, que está perguntando se a travessia do mar é real. É real. É real, com certeza. O que se tem para analisar é no texto, claro que tem uma linguagem épica, tem elementos simbólicos, mas a travessia pelo mar, ela é real. Ou seja, não há motivos para imaginar que não seja real, né? Então, e é algo que aparece em várias releituras dentro do Antigo Testamento, o canto dessa epopeia, né, do Êxodo, né, mas com a dimensão simbólica muito forte, né, muito forte. Depois da entrada na Terra Prometida tem também a travessia, não do mar, mas do Rio Jordão, uma realidade bem menor, mas sempre esse passar pelas águas mostra o transpor de um mundo para um outro mundo, de uma realidade para outra realidade, de uma dimensão para outra dimensão, né? Depois, eu me lembrei de uma coisa aqui, nós temos que ter muito cuidado, não sei, deve ter pessoas, boa noite aqui, muita gente dando boa noite, minha esposa também, boa noite, meu amor, muitos também, o Edson, Padre Edson, boa noite, muitos dando boa noite aqui, a Ingrid, querida Ingrid também, boa noite a todos. Eu queria, nós temos uma tendência em certos especialistas de Bíblia, certos exegetas, principalmente ali a partir do século XVIII para cá, de negar com muita facilidade a historicidade, a fatualidade dos fatos milagrosos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nós tivemos exegetas até que queriam negar a realidade dos milagres de Jesus, né? Eu digo para vocês que isso não procede, né? Quando a linguagem é simbólica, quando a linguagem é figurada, nós temos elementos nos estudos que são feitos por especialistas sérios e honestos para reconhecer, mas muitas vezes por detrás de alguns exegetas e biblistas se esconde também pessoas que já não têm mais nenhuma dimensão de fé. E a leitura da Sagrada Escritura, ela exige também, além de ser um texto histórico, além de ser um texto literário, além de ser um texto com a sua antiguidade, também é um texto que é palavra de Deus e a gente lê em comunhão com a comunidade de fé que a recebeu de Deus, a inspiração, que escreveu por meio da inspiração e entregou de geração em geração até nós. Essa comunidade de fé nós chamamos de igreja, né? Igreja. Isso aqui é só uma pequena observação de teologia fundamental, né? Mas prosseguindo a nossa breve apresentação sobre Moisés, eu queria falar dele agora sobre profeta e intercessor. Em geral, eu logo introduzo aqui para vocês, quando a gente fala profeta, a nossa ideia popular de profeta é quem prevê o futuro. E na Sagrada Escritura, profeta não é isso. Pode ser que ele anuncie algum fato do futuro, isso é verdade, mas isso não faz parte da essência da sua missão. Isso pode ser um efeito colateral, né? Na Bíblia, quem é o profeta? O profeta é o homem ou a mulher, há profetas e profetisas, que anuncia o que Deus fala. Ou seja, o profeta é tido como boca de Deus. Essa é a essência
profeta, aquele que fala em nome de outro. Não é à toa que nos textos proféticos se repete essas expressões. Assim falou o Senhor, oráculo do Senhor, para deixar bem claro que aquilo que ele está a falar não brota da inteligência dele, da experiência dele, da sensibilidade dele, mas brota de Deus e aí é transmitido sim, de acordo com a sua inteligência, com a sua sensibilidade, mas é uma palavra que vem de Deus. É um homem ou uma mulher tomado pela palavra de Deus e chamado para transmitir esta palavra. Então, Moisés é um profeta importante, porque ele, como chefe desse povo, que foi libertado do Egito, como líder desse povo, ele fala ao povo em nome de Deus. Isso é muito importante, há várias passagens, eu não vou ficar citando aqui, senão isso num curso sobre Moisés seria bem interessante. Ele é boca de Deus, aparece justamente essa expressão no livro do Deuteronômio. É ele que revela ao povo a lei divina, o que Deus quer, a vontade de Deus, e ensina o povo a agir de acordo com essa vontade divina. É ele que também, como profeta, exorta o povo à fidelidade ao Deus único. E mostra por que Deus escolheu esse povo. Que é um povo pequeno, é um povo que não é famoso por sua sabedoria, nem pelas suas grandes realizações, nem pelo seu grande exército. Deus escolheu Israel porque o ama, o escolheu e salvou gratuitamente. E essa é uma missão dura. Nós temos vários textos em que mostra Moisés sentindo a rejeição do povo, a rebeldia do povo. Então, a dureza da missão de Moisés de manter a aliança e educar um povo rebelde. Tem, por exemplo, Números, capítulo 11, onde Moisés pede a Deus que o tire dessa missão, que o tire a própria vida dele, que ele não dá mais conta. Mas, além de ser profeta, que fala em nome de Deus, Moisés também aparece nas vestes de intercessor. O orante, aquele que diante de Deus pede pelos outros, pede pela conversão dos outros, pede pelo perdão dos outros. Então, muitas vezes é por sua oração, como está no livro do Êxodo, que Israel tem sua vitória garantida sobre os inimigos, que o povo recebe o perdão dos pecados. É ele que salva o povo da morte, interpondo-se ali diante da cólera divina. E tem uma pedagogia de Deus no coração de Moisés, que Deus vai suscitando essa misericórdia que é própria do coração de Deus, que é Pai, e às vezes as pessoas não notam isso na leitura, porque se prendem muito só ao primeiro sentido do texto. Mas Moisés também vai aprendendo a ter misericórdia do pecado do povo e assim pedindo a Deus que tenha piedade. E também é interessante porque esse amor forte de Moisés pelo povo e a dificuldade de um povo que não reconhece, às vezes, a grandeza do líder que ele antecipa, de certa forma, os traços característicos do famoso servo sofredor, que intercede pelos pecadores, carregando as próprias faltas desse povo. Esse servo sofredor que aparece no profeta Isaías é a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele prefigura, assim, o profeta como ele, porque ele mesmo havia anunciado no livro do Deuteronômio, capítulo 18, que Deus haveria de suscitar um profeta como ele. Um profeta como ele. E São Pedro, num dos discursos depois de Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, proclama que essa profecia de Moisés, que anuncia a vinda de um profeta como ele, se realiza em Jesus. Jesus é este profeta como Moisés, que é intercessor, que é libertador, que é mediador da nova e eterna aliança. Então, isso é muito importante. O último aspecto
que às vezes é o aspecto menos conhecido de Moisés, está no capítulo 33 do Êxodo, num versículo só. Né? E é um versículo que diz somente isso. E ele falava com Deus face a face, como um amigo fala com outro amigo. Falar a Deus como um amigo. Deus mesmo já tinha, no livro dos Números, declarado que Moisés era o seu servo mais fiel. Então, além de servo mais fiel, a Sagrada Escritura nos apresenta Moisés como alguém que é amigo. Né? E isso antecipa um pouco, prefigura aquilo que Jesus vai falar para os seus discípulos no discurso de despedida, no capítulo 15 de São João. Não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. Né? E tem um texto, com isso eu termino, do cardeal Ratzinger, né? O então cardeal Ratzinger, hoje o Papa Emérito Bento XVI, em que no ano 2012 ele falava um pouco sobre o São José Maria Escrivá, o santo fundador do Opus Dei, né, e proclamado pelo Papa João Paulo II como o santo da vida cotidiana, da vida do dia a dia. Né, e no Jornal do Vaticano, justamente naquele ano da canonização de São José Maria Escrivá, em 2002, então ele escreve um artigo sobre o que ele achava de original na visão de São José Maria. E aí tem um parágrafo que ele menciona essa passagem de Moisés como amigo de Deus. E aqui eu leio para vocês. Sobre Moisés, o livro do Êxodo diz que Deus falava com ele face a face, como com um amigo fala com um amigo. Parece-me que, mesmo se o véu da descrição nos esconde tantos detalhes, apesar disso, desses pequenos acenos, parece que se pode aplicar muito bem a São José Maria Escrivá esse falar como um amigo fala com um amigo, que abre as portas do mundo para que Deus possa tornar-se presente, trabalhar e transformar tudo. Aqui o Papa estava explicando o conceito de santidade, que antes de tudo ser santo não é fazer tantas coisas, não é realizar tantas coisas e não realizar milagres, mas ser santo é antes de tudo ser amigo de Deus. Né? Então ele trabalhava essa ideia. Então era assim que eu queria apresentar um pouco nessa noite, um pouco da figura de Moisés. Só recapitulando, Moisés, nós vimos aqui 4 etapas, 4 aspectos. Primeiro vimos o chamado de Deus, que é precedido por uma preparação de Moisés desde o nascimento, ser salvo das águas, ser educado na corte do faraó, toda a dimensão do crime dele, da fuga para o deserto, e ali acontece o chamado de Deus. Depois vimos Moisés como libertador e mediador da aliança. Depois ele como profeta, então boca de Deus, profeta e intercessor. E por fim, Moisés como boca de Deus. Né? Desculpe, como amigo de Deus. Vamos ver se temos perguntas. Vocês têm algumas perguntas? Porque aí eu vou explicar um pouco a temática do mês de novembro, que vai ser muito interessante. Nós vamos dar uma mudança um pouco na forma de abordar o mês de novembro. Ele tem uma temática especial. Vou explicar agora para vocês. Deixa eu só responder alguma pergunta que tem aqui. Arão, de quem leva o nome... porque o rapaz chama Arão. Pode também ter tido alguma experiência teofânica com Moisés? Não, com certeza. Experiência teofânica é a experiência de uma manifestação de Deus. Arão acompanha Moisés em toda essa dimensão da tentativa de libertação do povo do Egito. Então, todos os prodígios realizados por Moisés diante do faraó, diante dos egípcios, depois a passagem do Mar Vermelho,
depois a teofania do Sinai, vários. Então, Arão está presente em todas, com certeza. Então, não só alguma vez, mas praticamente todas. Arão não está presente na vocação de Moisés, no chamado de Moisés ali no deserto de Madian, não. Mas em outras todas, está no texto bíblico, se você lê principalmente o Êxodo e os Números, você vai ver bem firme a figura de Arão ao lado do seu irmão Moisés. Tá bom? Vamos ver aqui outra pergunta. Por que ouve-se dizer que a amizade de Deus com os israelitas se abalou ao longo da história? Olha, nunca ouvi falar disso, né? Amizade de Deus, não. Outra coisa, muito cuidado aqui, a gente não confundir os nomes, né? Então, uma coisa hoje, por exemplo, uma coisa é israelense é um cidadão do Estado de Israel, certo? Outra coisa é um israelita é membro do povo de Israel. Certo? Outra coisa é um judeu, certo? Outra coisa é um judeense, e judeu enquanto raça e judeu enquanto religião. Às vezes pode ter um judeu que não é da raça judaica, mas é um convertido ao judaísmo. E pode ter também, como grande parte dos judeus, do povo judeu, hoje em dia é ateu, não acredita em Deus, mas é judeu de raça judaica. Então, quando a gente fala os judeus ou o povo judeu, a gente tem que ter cuidado com certas generalizações, tá bom? Mais alguma pergunta? Enquanto vocês vão tendo mais perguntas, eu vou aqui mostrando para vocês como vai ser o mês de novembro. Então, o mês de novembro nós vamos ter 4 lives, né? Uma em cada quinta-feira. Então, na primeira live, nós vamos ter uma live muito interessante. Eu vou revelar a vocês uma coisa que é muito importante para mim, como cristão, como católico, algo que me ajuda, me acompanha já há 30 anos. E eu vou, então, partilhar com vocês, ensinando algo muito importante. O nome da live vai ser Depois da Bíblia, o livro mais importante para católicos do século XXI. O livro mais importante para um católico do mundo de hoje, depois da Bíblia. Então, eu deixo para vocês aí tentarem descobrir. Eu vou revelar só no dia da live, né? Então, nós vamos tratar desse livro, que é importantíssimo. Depois, as 3 últimas lives, né, as 3 outras lives de novembro, que vão ser no dia 11, no dia 18, no dia 25 de novembro, o que é que eu vou fazer? Vocês sabem que o mês de novembro na Igreja Católica é um mês dedicado a considerar as últimas coisas da nossa vida. Então, pensar na morte, então começa com o dia de finados, pensar na segunda vinda de Cristo, né? Então, nós vamos falar a segunda vinda de Cristo ali. Os textos das missas de domingo e de semana vão tratar muito segunda vinda de Cristo, porque a gente não fala em retorno de Cristo, né? Não há na Sagrada Escritura a terminologia de retorno de Cristo, mas sim segunda vinda de Cristo, né? Que prepara também para a primeira fase do Advento, né? A dimensão do juízo particular e juízo universal. Então, é todo um mês para a gente pensar na nossa vida e na nossa morte. Na finalidade da nossa vida, nas prioridades da nossa vida. E é um mês excelente para considerarmos o último artigo do Credo, o artigo número 12, no qual nós rezamos, creio na vida eterna. Então, por causa disso, claro que a gente não tem como ter um curso, quem sabe cursos sobre esse assunto a gente pode preparar mais à frente, mais completo, mas nós vamos ter 3 lives, cada uma delas sobre os estados escatológicos, né? Então, a live do dia 11 vai ser sobre o inferno como rejeição definitiva do encontro com Deus. Depois nós vamos ter, na quinta seguinte, uma live sobre o purgatório, uma purificação necessária para o encontro com Deus. E a última, de novembro, sobre o céu. Né? Sobre o céu.
justamente como o encontro definitivo e eterno com Deus. Então, nós vamos ter esse mês de novembro especial. Eu uso essa sequência inferno, purgatório e céu por dois motivos. O primeiro, para que as nossas lives, né, sobre a escatologia, sobre os novíssimos, a gente não termine no inferno. Né? Seria muito mal dizer, nós estamos lá nos bastidores da Bíblia e esse mês nós vamos terminar as lives no inferno. Então, não ia pegar bem, né? Mas depois, queria também fazer uma homenagem silenciosa ao nosso grande Dante Alighieri, que este ano celebramos os 700 anos de sua morte. E na sua Divina Comédia, ele faz esse trajeto justamente. Começa pelo inferno, sobe ao purgatório e termina no paraíso. Então nós vamos fazer essa mesma sequência, apresentando um pouco a doutrina da igreja e os dados bíblicos sobre cada um desses elementos. Por quê? Nesses assuntos há mais ideias pré-fabricadas, ideias folclóricas que a gente vai recebendo de filme, de uns livros de literatura, de histórias da avó e das tias, não sei o quê, e pouca gente conhece o ensinamento oficial da Igreja Católica, o ensinamento doutrinal da Igreja Católica. E ainda mais, não vamos poder tratar, quem sabe isso num curso, a teologia das realidades últimas, ou chamada escatologia, né, que é um tema importantíssimo, central, e onde talvez a maioria da confusão, um assunto pouco tratado hoje. Qual foi a última homilia que você ouviu explicando sobre a realidade do inferno, do purgatório e do céu? Qual foi a última encontro de catequese ou palestra do movimento? E é mais raro, né? Há um silêncio dos pastores sobre esse assunto. Também, quem sabe, sinal de uma certa confusão, de um certo despreparo, e também sintoma aqui de uma falta de convicção, que é uma verdade fundamental, está na Sagrada Escritura, nem se fala, nós vamos ver, importantíssimo para nós. Né? Porque se a gente acha que a vida acaba com a morte, né? Que a morte marca o fim de tudo, que diferença nós temos dos pagãos? Nada. Nós não precisamos nem de Cristo, nem de... Porque nascer, crescer e morrer é próprio de qualquer ser vivo. Não precisa ter fé para isso. Se nós queremos entender a realidade, não é um mito. Não é uma historinha consolatória. Não é um ópium populi. Não é um ópio do povo. O ópio do povo é ensinar para as pessoas que a vida só existe aqui, que uma pandemia é o fim de tudo, que temos que tratar como a maior desgraça a morte física. Isso sim é ópio. Isso sim é visão alienante da vida. E nós cristãos temos uma visão diferente. É ou não é? Cristo, o próprio Deus que veio do céu até nós, assumiu a nossa humanidade para transformá-la, para deificá-la, para fazer de cada um de nós filhos de Deus, nos deu também uma visão diferente da realidade. O céu não é uma quimera nem uma utopia, é uma realidade que pode estar oculta dos nossos olhos empoeirados de maldade, de mediocridade, de pecado, de espiritualismo, que às vezes é pior do que materialismo, e de tantas outras coisas que nos afastam de Deus. Tá certo? Então, olha, parece que não apareceu mais nenhuma pergunta. Acho que respondi as 3 perguntas que apareceram. Mas espero vocês, então, para a próxima live que nós vamos ter na quinta-feira. Né? Na quinta-feira vamos começar, então, esse mês especial, que é o mês de novembro. Então vamos ter, na próxima quinta-feira, depois da Bíblia, o livro mais importante para os católicos do século XXI e que quase ninguém conhece. Os que conhecem não leem,
Os que leem não entendem, e os que entendem não saboreiam. Então espere quinta-feira para saber qual é este livro. E nas outras 3 lives de novembro, vamos tratar então do inferno, do purgatório e do céu. Vale lembrar também, para vocês que gostam de me seguir, eu tenho já há vários meses participado nos sábados à tarde, às 5 da tarde, muitos de vocês participam, eu percebo, numa live junto a 2 padres, muito amigos meus, que trabalham no Vaticano com o Papa Francisco, são o padre Bruno Lins, Monsenhor Bruno Lins, e o padre Antônio Hofmeister. Eles 2 trabalham no Vaticano, e aí todo sábado eu tenho uma live junto com eles sobre outro assunto, não é diretamente sobre a Bíblia, mas sobre história da igreja. Então já houve uma apresentação toda sobre a história do início da igreja, né, nos Atos dos Apóstolos, depois fizemos um comentário, um estudo sobre cada um dos apóstolos. Na última live de sábado tratamos sobre Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, né? E nesse próximo sábado vamos começar uma nova fase da história da igreja, que é ali, depois dos apóstolos, como é que continua? Então, é a parte da patrística. Então vamos começar com os padres apostólicos e vamos tratar de um primeiro escrito que aparece ali já no início da igreja, que é a Didaquê, né? Então, no sábado, nós temos também essa oportunidade de partilhar com vocês um pouco sobre outra dimensão da nossa formação de cristãos, que é o conhecimento do nosso álbum de família. Conhecimento da nossa família, das nossas origens, ou seja, o conhecimento da nossa mãe, que é a igreja. Então, muito obrigado a vocês. Agradeço a vocês muito por ter divulgado também. Estamos aí, eu e minha equipe, preparando alguns cursos para o ano que vem. Nós vamos ter cursos e o curso sobre o Apocalipse vai sair, né? Estamos trabalhando, então é muita coisa boa. Então vamos continuar, divulguem o meu perfil, o canal também, vamos seguir o canal do YouTube. Sempre as lives ficam gravadas aqui. Eu também depois posto elas no canal do YouTube. Então, onde vocês entrarem aqui ou no YouTube, tem todas as lives lá com todos os vídeos. E vamos em frente. Tem muita coisa boa por vir e é Deus que nos conduz, assim como conduziu o grande Moisés, que ele conduz a vida de cada um de nós. Tá certo? Olha, uma boa noite, um grande abraço a cada um de vocês. Desejo um excelente descanso e que comecemos o mês de novembro com os braços abertos. Deus que nos ama e que nos conduz sempre mais a uma vida que no tempo se torna eterna, porque Ele é o eterno. Uma boa noite a todos e até mais. Tchau!